Que a paz do Senhor Jesus domine o seu coração e a sua vida nesse dia, amém? Nós vamos meditar agora sobre o texto que está no livro de Cantares, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é o meu amor entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Muito bem, o livro de Cantares é um livro romântico, e muitas pessoas estranham o fato de haver um livro assim na Bíblia. Não é de hoje que essa observação é destacada. Sempre se achou estranho esse livro, mas qual é a saída que os intérpretes encontram? O esposo e a esposa mencionados em Cantares são entendidos como figuras de Cristo e da Igreja. Assim tem sido interpretado este livro durante toda a história do cristianismo. Então, dentro dessa perspectiva, aqui nós temos um diálogo entre o noivo e a noiva. Ele começa dizendo: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. E o versículo 2, ele diz assim: Qual o lírio entre os espinhos, tal é o meu amor entre as filhas. Agora ele está falando a respeito da noiva, dizendo que ela é o lírio entre os espinhos. E essa expressão nos mostra um contraste. Um lírio no meio dos espinhos é uma situação de contraste. Por quê? O lírio é muito diferente dos espinhos. A natureza deles é totalmente diferente. Assim é a igreja no mundo. Assim é o cristão em vários lugares onde ele se encontra. É um lírio entre os espinhos. Então existe um contraste, porque o lírio ele tem beleza, ele tem perfume, tem cor. Mas o espinho não. O espinho ele não tem nada disso. E o espinho, além de tudo, ele é prejudicial. Ele incomoda, ele fere, ele causa sofrimento. Então, é muito diferente o lírio e o espinho. Assim, a esposa, ela é o lírio entre os espinhos, como a igreja, ela muitas vezes está no meio dos espinhos, está no meio de pessoas incrédulas, e isso pode trazer sofrimento para a igreja. O cristão, ele pode sofrer pelo fato de estar entre os espinhos. Mas uma coisa é certa: o lírio nunca será igual aos espinhos. O cristão, ele nunca pode ser igual ao mundano. Ele precisa ser diferente. Precisa haver esse contraste. As suas atitudes têm que ser diferentes. As suas atitudes como cristão precisam ser melhores do que as atitudes daquele que não serve a Deus, daquele que não conhece o Senhor. Afinal de contas, nós não somos espinhos, nós somos lírios. Porque nós somos semelhantes ao lírio dos vales, que é Jesus. Então, está vendo como que a natureza dele se torna a nossa natureza? Muito bem, onde foi que Deus te plantou? Talvez você possa estar entre espinhos, você possa estar sofrendo, mas creia que você vencerá. Por quê? Porque Jesus também aqui no mundo, ele foi como lírio entre os espinhos, mas ele nunca se tornou um espinho. Ele foi ferido por uma coroa de espinhos, mas ele continuou sendo o lírio dos vales. Naquele momento de sofrimento, ele disse ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E qual é a nossa atitude no meio do sofrimento? Nós vamos nos tornar iguais aos espinhos? Não, não vamos fazer isso. Nós vamos perdoar, vamos orar, vamos abençoar as pessoas e nunca amaldiçoá-las. Então, voltando ao texto de Cantares, o texto, ele muitas vezes é apresentado em forma de diálogo. Então, aqui no capítulo 2,
O versículo 1 e o versículo 2 são palavras do esposo. O versículo 3 é a resposta da esposa ou da noiva. Então ela diz a respeito dele: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Veja que coisa linda, né? A noiva diz que o seu noivo é como uma macieira entre as árvores do bosque. Existe aí muitas semelhanças e existe uma diferença fundamental. Porque você poderia dizer assim, a macieira é uma árvore do bosque. Mas por que que ela se diferencia das outras? Porque ela é macieira e as outras não são. Então a diferença está na sua natureza. A sua natureza. Assim também a natureza espiritual que Deus coloca em nós pelo seu Espírito Santo nos faz diferentes das pessoas que ainda não se converteram. Então, assim, a macieira, ela é diferente das outras árvores. E quais são as diferenças, né, além da natureza? Veja que a esposa fala assim: desejo muito a sua sombra. A sombra de uma árvore. A sombra pode ser produzida por qualquer árvore, não é mesmo? Qualquer árvore. E debaixo de qualquer árvore você pode se assentar e descansar. Mas o texto continua dizendo: o seu fruto é doce ao meu paladar. Aqui está a grande diferença, porque essas árvores do bosque aqui, elas não são frutíferas, ou algumas podem ser, mas a macieira produz um fruto bom, produz um fruto doce ao paladar. Então, não fique satisfeito com a sombra. Você pode encontrar sombra, pode encontrar um relativo refrigério em muitas árvores, em muitos deuses, em muitos ídolos, em muitas pessoas, mas o fruto que vai satisfazer a sua alma, você só encontrará em Jesus, porque aqui ele é a macieira que produz esse fruto. Assim também nós, como igreja do Senhor, nós temos aqui a figura do lírio e a figura da macieira. A figura do lírio nos fala de quê? De beleza, de cor, de perfume. Mas a figura da macieira nos fala de sombra e de fruto. Então não podemos apenas ter uma aparência diferente, um aspecto agradável, mas nós precisamos produzir fruto. E então nós lembramos daquela palavra de Paulo aos Gálatas que fala sobre o fruto do Espírito. Então, assim como Jesus é essa árvore frutífera, nós também precisamos ser. Então, o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Então, estas são as características do fruto que Deus espera de nós. E esses frutos todos nós encontramos também na pessoa de Jesus. Ele é o exemplo para nós. O esposo é o exemplo para a esposa. A natureza dele vai ser a natureza dela. E nós precisamos ter isso em mente para que nós possamos satisfazer o nosso Senhor, para que possamos ter uma vida que agrade o coração dele. E assim nós seremos sempre abençoados pela sua presença em nós. Deus te abençoe, que esta palavra seja aí uma bênção para a sua vida. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.